Deixa eu traçar uma ideia na sua cabeça. Você decidiu que o vestibular vai ser sua forma de ingresso numa faculdade, ou que o concurso dos sonhos chegou e agora o que você precisa fazer é viver o caminho até lá, né? É estudar. Só que você sente que o trajeto ele é muito grande, a estrada é extremamente esburacada, é muito difícil de você passar inteiro e ainda por cima as ferramentas que você tem para chegar até lá são complexas. A aula que você quer assistir, você não sabe se é melhor ver a aula, se é melhor ter apostila, se é melhor Anki, flashcard, se é melhor simulado por revisão, simulado separado, simulado diagnóstico, se você precisar fazer 1000 questões. Ou seja, existem muitas coisas que você precisa saber, só que são tantas coisas que isso te trava, ao invés de te impulsionar a querer desejar novos caminhos, querer explorar novos caminhos, isso te trava. Então, no vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês, sendo uma vestibulanda, para meus queridos vestibulandos concurseiros aí também, todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, que eu uso para estudar, que você pode usar também, que são as mais comuns. Eu não vou fazer coisas malucas, não. Vou falar o básico e muito bem. Oi, eu sou a Mi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou vestibulanda de medicina, então aqui nesse perfil a gente conversa muito sobre como é a vida do vestibulando e sobre como é o estudo do vestibulando, porque sim, aqui nós priorizamos as duas coisas. Então sejam bem-vindos aqui a essa comunidade, esse ambiente maravilhoso. Sinta-se à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Esse ambiente aqui, gente, ele é nosso, entendeu? Não é meu, não é seu, é nosso ambiente. Então sinta-se livre para abrir sua cabeça, para abrir sua boca e falar: olha, é assim, assim, assado, eu não gosto desse método, entendeu? Isso aqui é para vocês. Fechado? Já deixa o seu like também, por favor, porque é muito, mas muito importante. Obrigada. Inclusive, se você quer um conteúdo diário sobre vestibular, que a gente ri, a gente conversa, a gente, assim, vê o que tá errando, diariamente eu posto no meu Instagram, no meu TikTok, vídeos curtos, stories, pra gente poder conversar e poder, assim, dialogar de uma forma mais leve. Então, pelo menos assim, um pouquinho da nossa conversa pode estar em outras redes sociais também. Sinta-se muito, muito mais do que convidado a estar lá comigo. O arroba é Milena Manzini em todas as redes sociais. Milena M. Manzini. Obrigada. Não espere tomate de um abacateiro. O que eu quero dizer com isso? Nós vestibulandos, nós temos hábitos, nós temos uma vida, nós temos uma rotina de vestibulandos. Nós estudantes agimos como estudantes. Nossos pezinhos de fruta, eles não vão dar abacate se a gente está plantando tomate. Por quê? Porque a gente está criando hábitos de tomates. Se eu fosse estudante atleta, eu ia estar fazendo os dois. Se eu fosse só atleta, eu ia estar plantando abacate, entendeu? Nós estudantes temos coisas que nos definem, temos ações que nos definem, temos processos próprios dos vestibulandos. Então esses seriam nossos tomatinhos, que é uma das comidas que eu mais amo na minha vida, assim, eu como que nem... Nossa, eu como com gosto. Inclusive, estarei fazendo isso porque me deu muita vontade no final desse vídeo. Não, quando acabar, né, gente? Muita intimidade também. Ou seja, nós estudantes que vivemos como estudantes, colocamos nas nossas rotinas coisas que nos transformam em estudantes melhores. Ou seja, tudo que a gente pretende colocar na nossa rotina, tudo que a gente pretende adicionar, que venha impulsionar o nosso estudo, é muito bem escolhido e a gente faz racionalizando e entendendo o porquê. Então, assim, nesse vídeo o que eu quero trazer são expor para vocês as ferramentas, expor para vocês tudo que a gente pode utilizar no nosso estudo e, a partir disso, você, com consciência, com o entendimento do que para que serve cada coisa, vai colocar na sua rotina. Isso eu acho que eu diria que é até um grande insight de como planejar o teu tempo. Então, presta atenção. Pega pega o papel e a caneta, porque eu sinto que o vídeo de hoje, se você fizer um bom flashcard, um bom mapa mental, eu acho que ele vai ser muito eficiente. E puxando ainda mais pro lado dos concurseiros, dos vestibulandos, vamos usar como exemplo a prova que daqui a meses e meses. Eu comecei a estudar no mês 1, né, lá em janeiro. E aí a minha prova em si, vamos botar o Enem, é em novembro. São 10, quase 11 meses de estudo. Ou seja, se eu chegar na hora da prova, eu vi, né, eu fiz, peguei, gastei o meu tempo da forma certa, eu estudei, eu não fiquei enrolando, eu ainda corro sim o risco de chegar despreparada, de chegar com medo, de chegar, sabe, como se eu não tivesse utilizado o meu tempo da forma certa. Porque no tempo que eu tive pra estudar, eu utilizei meio que as coisas bagunçadas, as coisas meio desmoronando. Então é muito, mas muito importante que a gente também tenha essa consciência de
o que fazer com o nosso tempo de estudo, o que a gente vai utilizar que vai ser útil de verdade. Se a gente não pegar o nosso tempo e entender o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e principalmente por que a gente está fazendo, o nosso tempo ele vai ser jogado fora. Mesmo que ele esteja sendo muito útil, mesmo que a gente esteja fazendo da melhor forma possível. Se a gente não sabe o que está fazendo, de certa forma a gente perde um pouco da atitude. Imagina se eu gastasse 5 horas do meu dia fazendo resumos, é um estudo extremamente passivo, e eu nunca voltasse para revisar, eu nunca fizesse questões para pôr a prova, eu nunca fizesse uma revisão ativa sem olhar o resumo e só ir conferindo no resumo os conceitos. Vocês entendem que se eu simplesmente gastasse o meu tempo com estudo porco, e eu não digo que o resumo é um resumo porco, eu digo que, assim, sem cuidar de verdade desse fato, com todo respeito aos porquinhos, se eu fizesse isso da forma errada, ainda assim eu não estaria sabendo aproveitar o meu tempo. Então, se a gente já tem foco, a gente já tem constância, a gente já tem disciplina, a gente já tem organização, agora, entender como dispor o tempo é muito importante. Então, as nossas ferramentas elas vão nos levar para 2 caminhos. O primeiro, que é entender, compreender e não esquecer da matéria. E o segundo, que é conhecer a prova, entender a prova e compreender as nuances da prova. Digo aqui especificamente que o Enem é o Enem, a UERJ é a UERJ, a UEMA é o EMA, o FPR é o FPR, a Unesp é a Unesp. Cada prova tem nuances, cada prova tem jeitos diferentes de cobrar. Embora seja o mesmo conteúdo, a gente consegue sim encontrar aqueles detalhinhos, sabe? Aquelas coisinhas chatas que prende a gente. E isso se dá também dentro do estudo. Isso não é uma coisa que surge do nada. Isso vem do hábito, do aprendizado, de toda aquela, sabe, aquele trabalho que você tem para produzir o seu estudo. Vamos embora começar então com as nossas ferramentas. Vale lembrar também que eu não sou ainda profissional da neurociência, eu ainda não sou médica, eu ainda não sou uma pessoa assim completa no estudo por trás do estudo, porém, até agora a minha experiência me levou para esses caminhos e eu sinto que compartilhar isso com você já vai te ajudar. Porque se alguém tivesse me contado isso lá no dia 1, acho que a minha vida teria sido tão mais leve, teria sido tão mais rápido, porque eu demorei assim, acho que uns 6 meses para entender verdadeiramente cada ferramenta que eu vou expor aqui pra vocês. E para botar em prática mesmo, 2 anos, teve coisa que eu só fui fazer no meu 2º ano de cursinho. Então, é muito importante lembrá-los, tá? Eu não sou uma profissional, mas eu sinto que essa experiência que eu tive até agora vai ajudar a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o nosso primeiro contato com o conteúdo. Afinal, a prova é referente a conteúdos diferentes. Fazer um resumo a partir da aula, ler uma apostila, ver a aula e fazer um mapa mental durante a aula, tudo isso é uma questão muito passiva, ou seja, ela não depende tanto quanto a gente pensa de compreender o conteúdo, porém ela é muito importante para a gente conhecer o conteúdo. A gente tem aquele primeiro contato da aula, da leitura, para a gente entender, ter aquela ideia, aquela compreensão macro. Aí, a partir disso, a gente tem que fazer 2 coisas muito importantes. Antes da aula, antes da leitura da apostila, dá uma olhada no material, dá uma olhada nos pontos principais, porque aí você já entra na aula sabendo muito mais do conteúdo. Tipo assim, o olhar que você entra é diferente, entende? Você não vai lá achando que tudo é importante. Lembra, os termos em negrito, os termos principais, os pontos mais importantes, eles são fundamentais para a gente compreender que A é mais importante que B, que C é muito mais importante que D. Até vale a pena você saber, mas não é algo fulcral, não é algo, assim, essencial. Fulcral é uma ótima palavra para você botar na tua redação, então você pega e anota agora. Fulcral é uma das minhas palavras favoritas. E eu falo pouco, tá? Mas assim, eu tô me apoderando de vocabulários mais bonitos. Sabe, pra falar bonito? Acho lindo quem fala bonito. A gente vai primeiro mapear o conteúdo. Muito legal se você tiver questões assim que te perguntem se você já sabe desse assunto. 2 a 5 questões, mais que isso é bobeira. Eu sinto que a gente se prende muito a ter questões ou fazer um mapeamento, mas assim, fazer uma coisa leve, gente, uma coisa de 30 segundos já é suficiente. Responder as questões ali já. Vale lembrar, eu acho isso impressionante, o BioATP, ele tem um método de estudo muito bom para as aulas, que é o D3R, que basicamente, antes da aula, eles já passam perguntas para você explicar o conteúdo. Aí você já entra na aula, assim, muito mais, sabe, com aquele interesse de saber por que eu não consegui responder, ou se eu consegui responder, tá certo. Vou deixar pra vocês o cupom, tá rolando o intensivo, que vai começar em agosto, e assim, tá sinistro. Ao invés de ter 300 e poucas aulas, né, 360 eu acho que tem o extensivo, o intensivo tem 88 aulas. E de agosto até o Enem, você vira um pró em biologia, e assim, é impressionante, viu?
cupom Milena por extensivo. Já deixo assim de cara, se você tá meio atolado em biologia, o BioATP te resolve. E além disso, depois que você vê a aula, você fazer um recall. Recall é uma técnica muito boa, porque você pega e você reexplica a matéria em poucos segundos, em poucos minutos. Geralmente meus recalls duram 1 a 2 minutos. E eu pego e falo, olha, nessa aula a gente viu esse assunto, a gente viu esse conteúdo, e eu explico aqui pra essa bendita parede que me aguenta toda a vida. Porque eu falo, olha só, esse é o conteúdo, é assim, assim, assado, acontece isso. Isso é o recall, porque a partir desse momento você tira do passivo, que basicamente era reter informação, e leva para o ativo, que basicamente é o quê? Eu vou pegar o conteúdo, eu vou explicar o conteúdo, eu vou pôr à prova que realmente esse conteúdo eu entendi. Além disso, eu acho muito importante a gente ressaltar que isso é meio que um método, entendeu? Primeiro a gente faz o mapeamento, depois a gente vê a aula, a gente faz a leitura, a gente faz o resumo, sem demandar muito tempo, gente. Essa é uma das coisas que a gente não pode gastar 1 hora fazendo, a não ser que seja uma aula de 1 hora, a gente não pode demandar 1 hora da nossa vida pra fazer um resuminho, um mapeamento mental, não. Tem que ser uma coisa mais dinâmica. Eu sei que dói não fazer aquele resumo lindo, mas, cara, quanto mais dinâmico, não tô falando de ser acelerado, tá? Mais dinâmico, mais ativo, mais a sua cabeça vai estar realmente conversando com o assunto. Você entende que se eu pegar e te explicar como funciona o dominó, vai ser muito diferente de como você jogar o dominó? A sua cabeça vai realmente entender dominó a partir do momento que você joga, a partir do momento que você racionaliza o dominó? Então, não é a mesma coisa eu contar pra você que o dominó é assim e eu pegar e falar, vamos jogar dominó? Jogando dominó, você vai entender as regras, entendeu? Então, eu te contar como é que é o dominó é o passivo, você entendeu. Mas agora, você realmente pôr à prova que você entendeu e tá jogando e conhece os atalhos, as teorias, isso aí é recall, isso aí é questões de fixação, que é o pós-aula. Faz aí 2 a 5 questões, que já tá suficiente, só pra você ver se realmente fez sentido, sabe? Tipo assim, se você entendeu as regras do dominó, agora vamos jogar. O nosso jogar são as questões de fixação, muito importantes. Eu digo fazer de 2 a 5 porque você pode fazer assim, olha, e eu acho que a neurociência explica, mas é muito mais eficiente, ao invés de você ver 10 questões no dia da mesma matéria, que você viu, tipo assim, fiz 5 questões de fixação. Faz 5 hoje e faz as outras 5 semana que vem. Vai te dar muito mais proveito, vai te fazer muito mais esforço do que se você fazer as 10 hoje, entendeu? Então, se você puder fazer 5 hoje, 5 semana que vem, muito mais lucro, tá bom? Então, estamos entendidos? Mapeamento, aula, recall, questões de fixação. Isso aqui é é o ouro para você dar o start no assunto. Fechado? Quando a gente faz as questões, e agora eu digo para qualquer tipo de questão, vão surgir erros. E que bom que eles aparecem. Erros são feitos para aparecer, erros precisam estar aqui para a gente saber onde a gente ainda não é bom. Mas como ter certeza que o erro ele vai devolver pra gente uma coisa boa? A gente tem que corrigir as questões. E eu já conversei com vocês, eu já falei, vou repetir e vou explicar. Corrigir questão não é saber se está certo ou está errado. Isso aí é banal. Quantidade de acerto não nos ensina a melhorar o simulado. Ponto. Então, quando você for corrigir uma questão, faça isso. Fez a questão. Conforme você está fazendo, você vai falar se você teve certeza, se você teve dificuldade, assim, uma dúvida, ou se você chutou. Sabe? Esse básico, você já vai entender muito quais assuntos, quais conteúdos, assim, você tem mais certeza, quais que você não sabe muito bem, quais que você tem sempre que chutar. E aí, a partir disso, o que você pode desenvolver? O que você deve desenvolver? Todas as questões que você chutou são erros, tendo acertado ou não. Questões que você de fato errou são erros. Então, esses 2 caminhos, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar se esse erro foi por uma dúvida de conteúdo, assim, faltou um negocinho. Então, você vai analisar aquele negocinho que faltou. Às vezes, aquela chavinha do conhecimento que não virou, vai virar nessa hora. Se foi uma distração, o ambiente estava muito agitado, tinha muita coisa acontecendo, ou se foi interpretação. Às vezes, muita gente tem questões de interpretação que erra sempre porque realmente nunca se atentou os detalhes, as nuances do enunciado, eu ia falar do simulado. Então, corrigir as questões dessa forma é compreender qual parte do conteúdo errou. E aí, a partir desse momento, quando você já sabe o que você errou, interpretação,
foi uma dúvida, foi um conteúdo completo, aí você pode partir para o caminho de corrigir a questão, tipo, de fato, ver a correção, tentar refazer a questão, muito bom, muito válido, até você compreender a questão. Você também parte para o ponto de fazer um flashcard, de fazer um caderno de erros. Eu sou muito mais fã do flashcard porque eu acho que o flashcard é muito mais ativo. Lembra que a gente quer aquela coisa dinâmica, a gente quer que o nosso cérebro trabalhe muito mais do que seja passivo. Dói mais, dá mais trabalho, é mais cansativo, eu sei. Mas a gente quer, de verdade, que ele seja muito mais ativo. É muito importante. Então, você vai fazer o flashcard. Trouxe aqui um flashcard pra gente conversar e basicamente o que é o flashcard, o que é o Anki, o que é o caderno de erros. Embora eu não tenha um caderno de erros, a gente pode conversar sobre eles também. Vocês estão vendo que o flashcard ele é baseado em pergunta e resposta? Basicamente, o que acontece? Quando a gente erra alguma coisa, e eu vou colocar por aqui, por exemplo, eu esqueci em muitas questões qual era a função do peroxissomo. E aí eu venho e falo, cara, esse conteúdo que tá me faltando, o que é o peroxissomo? O que é isso? Eu sei que é uma organela, mas o que o peroxissomo faz? O que tem no peroxissomo que ele é tão importante? E aí eu venho e falo, a função dele é desintoxicação da célula, ele faz o metabolismo do lipídio, ou seja, ele destrói os lipídios, ele contém a catalase, que é a enzima que transforma água oxigenada em água, mais oxigênio. E eu anoto aqui a resposta. Então, pergunta de um lado, resposta do outro. Pergunta, resposta. Eu faço várias por flashcard, tá vendo? E basicamente, quando a gente utiliza o flashcard, e aí o meio digital dele seria o Anki, seria uma plataforma de flashcard, a gente está se desafiando a responder esse assunto sem olhar o outro lado, entendeu? Você está fazendo a pergunta aqui, eu não vou olhar a resposta até eu responder essa pergunta, compreende? Porque senão ia ficar muito, muito fácil e não ia ser de verdade aquela questão do desafio, da cabeça realmente pensar. Gente, nossa cabeça foi feita para gastar muito ATP, muita glicose, para realmente a gente pensar de verdade, entendeu? Então, estamos combinados de que quanto mais a gente pensar, mais a gente raciocinar, mais doer a nossa cabeça para compreender, melhor vai ser. Porque aí a gente vai estar realmente aprendendo e criando sinapses, criando conexões no nosso cérebro que nos façam realmente desenvolver o conteúdo na nossa cabeça. Então, o flashcard, o Anki, eu não utilizo, tá bom? O Anki, eu utilizo outra plataforma porque é uma plataforma dentro de uma mentoria que eu faço, que eu sou assinante. E aí dentro dessa plataforma já tem os flashcards, eu utilizo ali porque ia dar muito mais trabalho e não ia ter tanto proveito usar o Anki pra mim, porque eu já tinha pronto. Entendeu? E também tem os físicos, ó. Os físicos eu gosto bastante também, principalmente quando você tá corrigindo simulado, porque ficar digitando, corrigindo simulado, digitando não é tão útil. Então eu faço físico quando eu trabalho com material físico e eu faço flashcard digital quando eu tô nas questões digitais. A gente falou das questões de fixação, mas existem outros tipos de questão. Existem simulados, que são basicamente questões, né? Pode simular uma prova, pode simular meia prova, ou seja, pode simular 45 questões, pode simular 30 questões, simular 15 questões, um ambiente da prova, ou simplesmente uma lista de questões do estudo. E elas são muito importantes justamente porque, de novo, a gente só sabe se realmente aprendeu quando a gente testa nosso cérebro. Então as questões, simulado, questão misturada, questão de revisão, questão aberta, redação, é pra gente praticar. A proporção de questão, ela varia muito. Por exemplo, se você está começando a compreender a matéria, não faz sentido você fazer mais de, sei lá, 30 questões num dia. Mas agora, se você já conhece bastante da matéria e aí você já não tem tanta coisa para estudar a teoria e tem mais que botar em prática, vale muito a pena você aumentar o número das questões. As questões que não são necessariamente de fixação, elas estão pra gente justamente para que possamos fazer esse estudo ativo, esse estudo bem dinâmico, esse desafio de nós mesmos. O simulado, ele vai servir sempre duas coisas pra gente. Primeiro, para simular o ambiente, a estratégia, a alimentação, tudo da prova. Como fazer um simulado de verdade é uma coisa muito... não é complicada. É uma coisa quase que religiosa o protocolo que eu sigo para fazer simulado. Posso trazer para vocês um vídeo sobre como eu faço simulados e como eu tiro proveito dos simulados. Eles são muito, muito bons, muito importantes e eles têm que estar na nossa rotina. Pode ser simulado fracionado, simulado misto, tipo assim, ao invés de eu fazer 180 questões, posso fazer 60, com 15 questões de cada. Compreende? E aí, além desse estudo ativo, a gente vai fazer diagnóstico da nossa lacuna com eles, tá? Como assim? Eu vou diagnosticar onde eu tenho errado mais, onde eu tenho perdido na teoria, e é muito importante. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre o meu protocolo até o UERJ,
eu falei muito sobre como identificar, assim, esses errinhos, sobre como tirar proveito da prova, dei uma pincelada nesse assunto lá. Vou deixar aqui no card. Vamos falar agora sobre a revisão. A revisão, e eu digo isso com o maior amor do mundo, não revisa seu resumo, entendeu? O resumo, ele é mais pra gente organizar o pensamento, entendeu? Conforme tá tendo aula, eu gosto muito de anotar. Eu tenho inúmeros resumos, mas eu senti, e eu percebi, e muita gente já falou comigo sobre isso, que ele não é o melhor método de revisão. A revisão, ela não é a gente pegar e rever o assunto olhando o resumo, olhando aquele espelho perfeito. Não. A revisão é a mais ativa. A revisão, a gente vai pegar e vai revisar flashcards, ou seja, vai fazer essa dinâmica do pergunta e resposta. A gente revisa por questões. Por exemplo, na minha rotina, todos os dias eu tenho 10 questões de revisão de uma área. Às vezes de matemática, às vezes de biologia, às vezes de química, às vezes de naturezas, às vezes de humanas, às vezes de linguagens. Então, basicamente, ao invés de eu revisar o conteúdo, eu faço uma lista de revisão de temas que eu já vi. Ou seja, quando eu faço essa lista de revisão, eu pego os temas que eu já vi, por exemplo, já vi neocolonialismo, já vi história da arte, um assunto específico da era da contemporaneidade. Vou fazer uma lista de humanas sobre isso. Gosto muito de trabalhar a flexibilidade cognitiva, que é misturar as questões misturadas de temas, de natureza, de humanas, dos dois juntos. É muito bom porque aí a sua cabeça ainda está trabalhando em mudar de tema, entendeu? É muito diferente você fazer 10 questões de função quadrática e 10 questões de função quadrática, função do primeiro grau, de função modular, de função logarítmica, porque aí você faz um emaranhado e a sua cabeça, acreditem, ela tem capacidade de deixar isso certinho. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa nossa conversa, né, desses assuntos que eu pude trazer, por favor, deixa o seu like, seu comentário, ativa o sininho quando você se inscrever. Eu gosto muito de saber que vocês estão se inscrevendo porque vocês realmente estão gostando do meu conteúdo. Aí eu fico assim, não precisa disso, mas precisa sim, eu gosto, eu admito, eu gosto quando vocês estão aqui comigo, quando a gente tá tendo essa ideia legal, essa troca de assunto, de tema, porque aí eu sei que eu tô conseguindo contribuir efetivamente para os estudos de vocês, eu fico muito honrada. Lembrando, e eu sempre gosto de lembrar, quando você compra qualquer produto meu, qualquer produto por indicação minha, com o cupom MILENA, principalmente, vou deixar todos na descrição, que estão ativos no momento, você vai estar contribuindo diretamente com o meu estudo e com a produção de conteúdo aqui do canal. Eu financio todo por trás do canal e das outras redes sociais com as minhas comissões e com o que eu ganho, enfim, com os cupons. Então eu deixo assim, se você quiser me ajudar e quiser melhorar o seu estudo, tem o Universo Narrado, tem a Química, tem BioTP. Eu falo muito bem deles porque eu literalmente utilizo todos os dias. Eu vou sair correndo daqui para ir para a revisão de primeiro semestre do BioTP, que tá assim, um luxo, não vou mentir, está fantástica. A aula de ontem me rendeu uns 10 flashcards, porque era tanta coisa boa, era tanto assunto que eu tava errando, e aí elas me deram as chaves de pensamento, nossa. Enfim, utilizando o meu cupom, você tem acesso a essa experiência fantástica e ainda me ajuda. Então, assim, eu diria que é o combo perfeito, não é mesmo? Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Vou deixar aqui uma playlist das nossas conversas, tá? De tudo que eu já sentei aqui pra falar com vocês, de diversos ângulos, de diversos assuntos, porque honestamente, eu sinto que esses assuntos são muito importantes pro estudante. Alguns são muito negligenciados, alguns são muito mal falados, alguns são falados da forma errada. Vou deixar uma playlist completa aqui. Vou deixar aqui também o meu último study vlog. Eu sei que tem gente que ama study vlog, e eu também amo. Então, assim, enquanto a gente tá na minha era vestibular, por que não um vest vlog? Então aqui, vest vlog pra vocês. Tá uma delícia, foram 3 dias muito legais de gravar. E eu sinto que, se vocês gostarem, eu posso fazer uma série de vest vlog aqui no canal, porque eu gosto muito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, viu? Tchau. De verdade, eu acho que eu não só amei, eu explodi de alegria de gravar esse vídeo hoje. Foi muito bom. Beijo, gente.